Tecnologia. Como o Diogo explicou aí, atualmente estou sendo professor do Centro Universitário Uninter e recebi o convite e hoje estou aqui para compartilhar com vocês esta aula aí do Evangelho de Marcos. Queridos, eu tenho costume de, quando eu começo minhas aulas, eu dizer para os alunos o seguinte, e não é menosprezando as minhas aulas nem a dos demais professores, mas a gente deve saber que as aulas, elas não trazem tudo o que nós precisamos. Eu tenho as aulas assim, tipo um incentivo para o aluno. Incentivo para ele fazer o quê? Pesquisar sobre o assunto. No caso, hoje é o Evangelho de Marcos. Queridos, tem muita coisa hoje para a gente pesquisar, muita facilidade para se pesquisar. Antigamente, as pesquisas eram difíceis. Quando a pessoa queria fazer uma pesquisa, tinha que procurar as bibliotecas, comprar livros. Hoje a facilidade é grande demais com a internet. É muito grande a facilidade. Os cursos hoje, eles estão mais necessários para as pessoas se formarem, né? Ganhar um título, um diploma, um certificado. Mas hoje eu costumo dizer que hoje uma pessoa autodidata consegue aprender coisas tremendas, porque o aluno ele precisa ter um interesse. Se você tem o interesse de estudar a Bíblia, se você tem o interesse de compreender mais sobre ela, tem aquele amor no coração, você vai ser um explorador aí desse campo aí do conhecimento bíblico, e você vai conseguir ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos acreditar em Deus, precisamos ter a nossa fé nele, mas nós precisamos ser um instrumento nas mãos dele. E para ser um instrumento nas mãos de Deus, a gente precisa se preparar. Eu estou fazendo essa introdução aqui para vocês encarar os estudos bíblicos com mais interesse, com mais dedicação, com mais respeito, porque hoje está difícil. A internet está cheia de heresias, cheia de heresias. As igrejas cheias de pregadores que não compreendem a palavra de Deus direito e querem subir aos púlpitos e pregar os seus achismos. Lê um texto bíblico e lê o texto e ele interpreta, contextualiza com a sua vida e sai dizendo que Deus falou com ele e ele sai pregando por aí, mas não é desse jeito que deve se pregar a Bíblia. A Bíblia deve ser estudada e deve ser pregada com respeito ao contexto dela e não o nosso. A Bíblia ela tem que ser lida, interpretada, explicada e depois é que ela pode ser aplicada para a igreja, respeitando o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, respeitando a verdadeira intenção do autor, que é Deus, e a mesma intenção do autor, nós acreditamos, todos acreditam que eles foram inspirados. Então, a verdadeira intenção, primeiramente, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Então, o escritor estava escrevendo para um povo do seu contexto daquela época. E nós devemos respeitar isso. Tem muitas coisas que não tem nada a ver com o nosso contexto. A gente tem que compreender aquele tempo deles, aquele porquê que foi escrito daquele jeito, e, a partir dali, a gente tirar lições, porque sempre tem lições. Eu costumo dizer que os costumes, eles mudam, né? Os costumes mudam. Muda até de tempo e espaço. Eles mudam. Mas os princípios não.
porque a alma do homem é a mesma, desde Adão até agora, a alma do homem é a mesma. Então, quando Deus falava naquela época, tá certo que tinha os contextos, tá certo que tinha a cultura diferente, mas geralmente as necessidades da alma, elas são transcendentais e a mesma de Adão é a mesma necessidade que nós temos, de conhecer o nosso Deus e respeitar as suas verdadeiras intenções que estão na Bíblia. Acredito que vocês compreenderam. Vocês têm que começar a estudar a Bíblia e procurar respeitar isso aí, procurar pregar ela dentro da sua verdadeira intenção da mensagem, a verdadeira intenção da mensagem. Não inventar coisas, porque eu já vi pessoas dizer, Apocalipse está escrito, ai, daquele que acrescentar a palavra de Deus, Deus acrescentará os flagelos, mas acrescentar a palavra de Deus não é só escrever nela, não. Você pregando uma mensagem mal pregada, você está acrescentando ou tirando alguma coisa. E o pregador bom é aquele que respeita a intenção do texto. Ninguém pulou, ninguém gritou, a igreja não... Mas ela aprendeu. Ela aprendeu. Eu estou dando esses conselhos para vocês aqui, porque a gente vai entrar num estudo aqui e o coração da gente tem que estar preparado para isso. A Bíblia é santa. A Bíblia ela é espiritual, ela é um livro físico nas nossas mãos, mas ela é espírito, ela é espírito. É ela que é a palavra de Deus, que criou o universo, criou tudo, cria situações hoje, muda situações. É o poder de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, nós temos que estudá-la de maneira respeitando o que ela diz, respeitando as verdadeiras intenções dela. E nós agora vamos passar aqui para o livro de Marcos, explicar alguma coisa, e eu quero dizer para vocês também o seguinte, pesquisem. Depois dessa aula aqui, faz de conta que a minha aula, a aula de quem vier aqui para passar uma aula, nunca vai pensar que ele vai lhe explicar. Quem vai pregar o livro de Mateus, quem vai pregar o livro de Marcos, quem vai pregar o livro ele vai ensinar sobre o livro de Lucas. Nenhum deles vão entregar tudo. Não tem como entregar tudo. Então, você tome as aulas em primeiro lugar, conselho de um professor, é que você pegue essas aulas como um incentivo para você ampliar os seus conhecimentos, para você pesquisar, ir em busca de mais conhecimento. Hoje, como eu disse no começo, está fácil você pesquisar. Hoje está cheio de vídeos, cheio de comentários. Está certo que a pessoa tem que procurar os bons, né? Porque também tem muito lixo na internet aí. Mas o campo de pesquisa hoje está grande. Tem muitos livros para vender, muitos PDFs para ser baixado aí, que não tem a condição de comprar os livros. E vamos passar aqui para o Evangelho de Marcos, né? Primeiro são 4. Não dá para perguntar para vocês, mas eu vou dizer para vocês aqui, não vou fazer como pergunta. Não são 4 evangelhos. Nós não temos 4 evangelhos, porque nós não temos 4 Jesus, né? Isso aí a gente podia até fazer uma pergunta para saber quem acertava e quem errava. Ninguém tem 4 evangelhos. Nós temos um evangelho contado em 4 perspectivas diferentes. Tá certo? Mateus, ele fala sobre Jesus de uma maneira diferente dos outros. Por quê? Porque Mateus, ele estava pregando para os judeus. Então, é por isso que lá você vai encontrar a palavra rei, que você não vai encontrar em Marcos. Você já vai encontrar em Marcos o quê? Servo. Totalmente contrário, né? Por quê? Porque Mateus queria atingir a mente e o coração dos judeus, que esperavam um rei da parte de Deus, que estava verdadeiramente prometido no Velho Testamento, e Mateus queria conquistar o seu público judeu para que eles vissem que Jesus era aquele rei prometido que estava no Velho Testamento. Só que eles esperavam esse rei
de uma maneira, eu acho que muitos já sabem, eles esperavam um rei que viesse politicamente, vamos falar assim, politicamente, derrotando o Império Romano e libertando o povo de Israel para ser um reinado aqui na Terra, tudo materialmente, a mentalidade deles, tudo era material. Então, eles esperavam esse rei. Mateus está pregando para eles, por isso que Mateus é um pouco diferente. Aí vem o livro de Marcos. Marcos prega para quem? Para quem? Marcos vai pregar para um público totalmente diferente. É por isso que o evangelho de Marcos, ele é o menor. Por que que o evangelho de Marcos é menor? O evangelho de Marcos fala do servo de Deus, o servo. Então, o servo, na mentalidade daquele povo, não tinha genealogia, né? Não tinha. Marcos, ele não parte para cima dos ensinamentos de Jesus, das doutrinas que Jesus ensinava, ele não se atém a isso, entendeu? Ele se atém mais aos milagres, às ações de Jesus, não os ensinamentos, não a teoria, não o teórico que Jesus passava. Ele pega mais a prática, o que Jesus praticou, o que Jesus fez. Por quê? Porque ele estava pregando para um povo romano. O povo romano não era povo de ação, era povo de ação. Não era povo de estudo, não. Os romanos não eram amantes da leitura, amantes do conhecimento, que nem os gregos, não eram. Eles eram povo de ação. Então, por isso que Marcos pega, você vai ler o livro de Marcos, você vê mais a atitude de Jesus, as curas que ele fazia, os milagres, se apresentando ali como servo. Agora, como é que um servo conquista o coração daquela nação que estava precisando, daquele povo que estava precisando dele? Eles já eram gentios. Eles não queriam saber de ensinamentos sobre leis, sobre os costumes de Israel. Eles queriam saber sobre Jesus, o Salvador do mundo. Por que eles queriam saber sobre o Salvador do mundo? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que isso é uma novidade. Não é novidade, mas é uma boa lição. Quando Jesus chegou aqui na Terra, não era só Israel que estava esperando ele. Todas as nações da Terra estavam esperando. Todos eles sabiam que estava escrito, Israel era uma nação, eles compreendiam, as outras nações compreendiam que Israel era tinha essa Torá que falava que um dia vinha um rei poderoso, um rei majestoso, que vinha livrar Israel de todas as nações. Então, eles ficavam ali apercebidos, prestando atenção. Quando é que vem esse rei? Não era só Israel, era todas as nações esperavam. Vocês querem prova? Quando Jesus nasceu, aqueles três reis magos, eles vieram da Pérsia. Eles eram homens estudiosos. Eles eram filósofos. O filósofo é aquele homem que é amante do saber, do conhecimento, da sabedoria. É aquele homem que estuda, aquele homem que pesquisa, aquele homem que gosta de procurar compreender as coisas. E eles eram filósofos, esses três reis magos. E eles vinham de terras diferentes, de países diferentes. Eles vieram para conhecer Jesus. Por quê? Porque eles pesquisavam, eles sabiam, mas não era só ali a Pérsia que sabia, todas as outras nações sabiam que um dia Deus ia mandar esse libertador. Se vocês que tiverem a Bíblia aí e quiserem pesquisar, é só vocês ir para o capítulo 1 de Malaquias, capítulo 1 de Malaquias, ele fala o seguinte: Deus começa a se reclamar de como o povo de Israel estava fazendo seus cultos. Eles estavam levando as ofertas para sacrifício, ofertas maculadas, como era os cordeiros cegos, aleijados, e lá no primeiro capítulo de Malaquias, Deus reclama deles por isso, e Deus chega a dizer para eles, para os sacerdotes, por que vocês me apresentam esses sacrifícios maculados, esses sacrifícios
que não é lícito. Oferece ao rei de vocês, oferece ao governador de vocês, para ver se eles aceitam. Deus querendo mostrar que o povo estava desdenhando dele, não estava mais tendo aquela fé com respeito que deveria ter. Aí lá na frente ele diz, olha, as outras nações sabem que eu sou Deus poderoso. Está vendo como as outras nações sabiam? Ele diz lá em Malaquias capítulo 1, se eu não me engano aí, vocês pesquisam, é o verso 11 em diante, ele diz, e eles me oferecem incenso. Quer dizer, querendo dizer, tem, as outras nações sabem que eu existo e me adoram. Então, queridos, naquela época, não era só Israel que esperava esse rei, mas tinha uma coisa em comum, que todos esperavam um rei que viesse politicamente, aquele rei todo-poderoso. A imagem de um rei naquela época era na mente de todos, toda a nação daquela época, toda a nação, toda a humanidade daquela época. Hoje em dia a gente ainda tem isso, né? Sabe que o rei é uma figura de um homem poderoso, de um homem respeitado, que manda muito. Aí Deus promete um rei. Quando esse rei vem, no livro de Marcos, vem como servo. Olha o contraste. Como que esse povo poderia receber isso de bom grado? Aí por isso que Marco diz, como que eu vou provar que esse homem é Deus para esses gentios, se eles não gostam de ler, se eles não se atêm à cultura? Aí ele escreveu mais sobre os milagres de Jesus, porque aí vamos vamos imaginar que isso é um bom argumento, né? Para mostrar que ele era um poderoso, um Deus, filho de Deus, ele vinha fazendo aí, Marcos escreveu os atos de Jesus, os poderes dele, os milagres dele. Então, por isso que Marcos é pequeno, porque ele se atém só a isso. Ele não vai se ater à genealogia, a ensinamentos profundos do judaísmo, daquelas coisas. Não vai. Ele vai falar sobre um Deus todo-poderoso que tem poder. E é, ao mesmo tempo, um servo. Irmão, eu queria também que vocês prestassem atenção. Naquela época tinha um outro conceito aí, que tinha os rabinos, as pessoas que ensinavam. É outro contraste também que Jesus veio quebrando esses paradigmas. O rabino daquela época, ele não era como um rei, mas os rabinos daquela época, eles, eles tinham discípulos. Esses discípulos eram como escravos dos rabinos. Esses discípulos, eles faziam tudo o que o rabino queria. O rabino não podia se mexer, que ele já estava com as coisas na mão aqui do rabino. O rabino pedia água, a água já estava no ponto. O rabino pedia comida, a comida já estava no ponto. Tudo eles cuidavam. Era aqueles servos servindo ao rabino. Jesus chega como rabino, mas não quer ser servido. Ele quer servir. Aí outro paradigma difícil de ser quebrado, mas Jesus veio quebrando, mostrando que a vida aqui na Terra não era como os homens pensavam, que Deus vinha intervir no mundo material e vinha resolver o problema do político deles. Ele vinha tirar eles do mundo material, daquela mentalidade material, e levar para uma mentalidade espiritual, desprender os homens da ganância, do desejo material, e levar para um desejo espiritual. Esses três evangelhos, o evangelho de Lucas, ele já é diferente, por quê? Porque o evangelho de Lucas, ele vai pregar para quem? Para gregos, para pessoas da filosofia, aqueles camaradas que gostavam de estudar e compreender as coisas. Então, Lucas já apresenta de outra maneira. Então, por que eu estou falando isso aqui? Fazendo uma contextualização para a gente saber que o livro de Marcos, por que ele é pequeno, para quem que ele foi escrito, por tipo de gente que ele foi escrito, entendeu? Naquela época, Roma, Marcos foi pregar para Roma, por quê? Porque a Roma, naquela época, ela vivia
não muito diferente de outro em termos de promiscuidade. Naquela época, a promiscuidade era tão forte, tão grande, que diz que naquela época não tinha um rei, não tinha um imperador que não fosse homossexual. Parece que só escapou um. E mesmo assim a mulher era prostituta. Então a promiscuidade era grande demais. Era um mundo muito cheio de orgias. E então Roma não era diferente. Então Marcos, pregando para os romanos, ele usou esse tipo de evangelho, mostrando o poder de Jesus. Então, naquela época, o contexto deles ali era meio cruel. Queridos, outra coisa também que nós vamos ter que aprender aqui, a data desse livro, ele é uma data, ela varia muito. Tem muitos estudiosos que dizem que ela é de 55, mas os dois extremos que eles variam é de 55 a, deixa eu ver aqui, a 70, anos 70. Quem era o imperador da época do livro de Marcos? Era o imperador Nero. Nessa época, os cristãos estavam passando por dificuldades, os cristãos gentios, perseguição de Nero, perseguição da promiscuidade. Então, Marcos chega trazendo esse evangelho para esse povo sofrido. A história de Nero, que é o contexto que o tempo de Marcos, o livro de Marcos, ele passou a maior parte do governo dele sendo um governo bom, Nero, sendo um governo bom, porque ele tinha como um mentor, tinha como um professor, Sêneca, é um grande filósofo do estoicismo. Então, Sêneca, enquanto estava perto de Nero, Nero se comportava bem, mas quando Sêneca saiu de cena, ele ficou doido. Ele começou a botar os instintos humanos dele para fora, não soube controlar, a mente dele não tinha sabedoria para controlar o poder que ele tinha, a fama que ele tinha, e ele começou a fazer loucura. Dizem que ele tocou fogo em Roma, botou culpa nos judeus, nos cristãos. Isso a gente não tem, a literatura não dá a certeza que foi ele que tocou fogo em Roma, mas ele botou a culpa nos cristãos. Então, os cristãos, vocês podem imaginar o sufoco que eles viviam nessa época, sendo culpados de muitos crimes que não tinham cometido. E Marcos está pregando para aquele povo daquela época, nessa situação, nesse contexto. E agora a gente vai ver aqui um pouco sobre quem era o Marco, né? Marco é o seguinte, a gente vai precisar ler alguns versículos da Bíblia aqui para a gente ver quem era ele. Professor, por que você está explicando isso aí? Porque a gente não pode começar um livro, estudar um livro, sem a gente entender essas coisas, esses contextos, como eles foram escritos, para quem eles foram escritos, como era a situação que eles viviam. Então, tem que começar dessa maneira, mostrando o contexto. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a vida de Marcos. Quem era esse Marcos? Não sei se vocês sabem aí já quem era Marcos, como é a história dele na Bíblia, se ele apareceu nessa época. Marcos é o seguinte, Papias, que era um escritor daquela época, depois do primeiro século, ele disse que Marcos ele era um discípulo de Pedro. Mas por que ele era um discípulo de Pedro? Ele tinha um problema com ele, Marcos. Ele foi um dos 70. Eu estou contando essas histórias para vocês, mas tudo é baseado em livros. Por isso que eu disse, pesquisem que vocês vão descobrir tudo isso aí. Isso aí é bom, a gente ter essa visão ampla do livro, porque quando você vai pegar um versículo do livro, quando você vai pregar um texto do livro, você compreendendo esses contextos, a sua mentalidade fica mais aberta para você fazer uma mensagem mais cheia de conhecimento. Então, esse João Marco, ele tinha um problema com ele,
foi um dos 70, vamos começar, ele foi um dos 70. Você se lembra daqueles 70 que Jesus manda, envia para pregar o evangelho no território de Israel? Então, disse que ele foi um deles. Ele era novinho nessa época. Então, ele foi e voltou muito alegre, exuberante. O texto lá diz que eles voltaram muito alegres, muito cheio de, dizendo as vitórias que o Espírito Santo tinha dado para eles. Mas aí, Jesus, lá na frente, começa a contar a respeito de... Jesus dá um sermão, isso já é no outro evangelho. Jesus dá um sermão, e esse sermão tem uma hora que ele termina, vai terminar assim, dizendo assim, o duro foi esse sermão, muitos se afastaram dele, muitos se afastaram, e dizem que nessa época Marcos também se afastou, não quis saber. É quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês querem ir também? Aí Pedro diz, não, só tu tem a palavra de vida eterna. Então diz que nessa aí foi a primeira fuga dele, ele caiu fora, foi embora, e lá na frente também ele vai para, nós vamos ler isso aqui já, ele vai para antes dele sair mais Paulo, que ele fica com medo e abandona também a missão, ele também tem uma fuga aí. Ele é aquele homem aquele rapaz, aquele jovem que disse que enrolado no lençol, fugia. Então, os estudiosos dizem que é ele também. E lá em Atos dos Apóstolos, ele vai sair com Paulo e Barnabé, seu primo, e quando ele chega num determinado local lá, que eles estão pregando, aí historiadores dizem que lá deu uma doença, atingiu até Paulo, que foi tipo a malária, não sei, ele fugiu de novo, fugiu. E depois a gente vai ver aqui que eles teve até uma briga aí com Paulo, quando foi sair de novo, o Barnabé disse, vamos levar Marcos, ele disse, não quero mais levar Marcos. Então, queridos, eu queria ler aí alguns versículos para a gente saber quem era esse Marcos. Ele era filho de Maria. Quem era essa Maria? Maria não era mãe de Jesus. Ele era filho de Maria e ela tinha uma casa em Jerusalém muito grande, essa casa, a mãe dele. Parece assim, coisas que não é interessante, mas é interessante a gente saber essas coisas. Essa casa que Maria tinha, nós vamos já ver aqui os versículos, era muito grande essa casa. E em cima ela tinha um compartimento que era chamado cenáculo, onde as pessoas naquela época que tinham bem de condição, só pessoas bem de condição possuíam essas casas. E Maria, mãe de Marcos, ela estava a entender que ela era bem de condição. E ela tinha essa casa, em cima tinha uma repartição assim, que era um cenáculo, onde se reunia muitas pessoas para dar festa, para comerem. Então, essa era a casa dela. Ela era muito rica, bem de vida. A Bíblia diz que ela era uma daquelas que sustentavam a obra de Jesus. Então, essa era a mãe de Marcos, João Marcos. Por que João Marcos? Porque essa Maria, ela era judia. Então, ela botou o nome dele de João. E Marcos, porque o pai dele era romano. Marcos é Marcus, latim, língua romana. E João era Joanã, que é em hebraico. Aí João Marco, porque João da parte da mãe dele, Marco da parte do pai lá. Então, por isso que ele é provado pelos estudiosos, pelos leitores, chamados biblistas, as pessoas que estudam muito a Bíblia, que escrevem muitos artigos, eles estudam muito e eles chegam a essa conclusão. Outros vêm e pegam um monte de artigos e começam a estudar e tira qual é as opiniões que mais favorece a essa ideia de que ele era filho de Maria, dessa Maria, que ela era rica e que seu pai era romano. Então era essa a família dele e por isso era o nome dele. Era João Marcos. Agora, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu vou ler agora alguns versículos aqui para a gente ver aqui. Se vocês tiverem a Bíblia aí e quiserem acompanhar, Marcos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João,
cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, aqui era a casa de Maria, mãe de Marcos, era tipo assim uma congregação onde se reuniam os discípulos. Aí, lá na frente, aqui, a gente vai ver Atos 1, vamos ler aqui, Atos 1, versículo 13. Diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunhando-se a assembleia de umas 120 pessoas, e lhe disse: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi. Aqui eu estou lendo é o 15, rapaz, é o 13. Aí ele diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago. Então, esse cenáculo aqui também era na casa de Maria, mãe de João. E também tem 14, Marcos 14, onde foi feito a Santa Ceia com Jesus, que Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vão em tal lugar, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, e ele vai dizer onde nós vamos preparar a ceia. Essa casa também era a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Então, essa era Maria, mãe de João Marcos, e nós falamos aí a respeito desse contexto aí, para que vocês fiquem sabendo mais ou menos como foi o livro de Marcos. E agora nós vamos falar aqui um pouco da estrutura dele, da estrutura, da mensagem que está dentro dele, como é que ela é estruturada. A mensagem de Marcos, ela é estruturada de várias maneiras. Você pega Bíblia de estudo, eu tenho um bocado aqui, tem muitas mesmo. Então, você vai ver que cada uma delas, elas faz uma estrutura diferente para o livro. O que é a estrutura? É aquele esboço, né? Mas o esboço melhor para a gente saber sobre o livro de Marcos é um esboço mais resumido, um esboço menor, que Marco, ele vai apresentar dali do capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai falar de Jesus dessa maneira. Ele vai querer, desse contexto todo que eu falei para vocês, de Roma, como era que estava o contexto, para quem, era para gentil, era para pessoas que não eram muito estudiosas, tudo isso que eu falei aí ele começa agora a pregar para esse pessoal. Ele começa agora a escrever. Mas ele era esse sábio todo que escrevia. Não, ele era um discípulo de Pedro. Existe até estudiosos que diz que esse evangelho de Marco é o evangelho de Pedro. Mas foram pesquisar direitinho a respeito desse evangelho, ele não é escrito por Pedro. Infelizmente, descobriram que Pedro era analfabeto, era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas infelizmente Pedro a Bíblia diz que Deus escolheu homens e a Bíblia os intitula como homens iletrados, homens iletrados, homens que não tinham muita cultura. Então Pedro era analfabeto, diz alguns estudiosos que era analfabeto. Então Pedro começou a pregar o evangelho, aquele evangelho que para o próprio Pedro, a gente vai ver daqui a pouco, foi difícil para os discípulos também entenderem. Nós vamos já chegar lá. Esse é o conteúdo do livro de Marcos. O que eu tinha falado antes era contexto. Então, Marcos começa a andar com Pedro, e Pedro, com a convivência que ele teve com Jesus, que não era nada do que ele esperava outra coisa, nós vamos ver já para frente. Ele começou a conviver com Jesus e ele
compreendeu depois, muito tempo já depois que Jesus morreu, que o Espírito Santo veio, vocês vão já ver isso aí, eu vou provar para vocês, que enquanto os discípulos estavam com Jesus, eles não entenderam verdadeiramente quem era Jesus. Eles não entenderam. Então, Marcos aí, ele está pregando para aquele povo, não é a partir dele, é a partir do que Pedro ia explicando para ele. E ele ia convivendo com Pedro, e Pedro também explicando para as pessoas, e ele ia o quê? Escrevendo. Ele ia escrevendo. Ele era tipo um escriba de Pedro. Se vocês estudarem, vocês vão ver, comprovar tudo isso que eu estou explicando para vocês. Ele era tipo um escriba de Pedro. Então, diz que até uma daquelas cartas de Pedro lá, de Apocalipse, ele escreveu uma. Então, Pedro e ele era companheiro de Pedro, era discípulo de Pedro, e Pedro ia pregando, ia ensinando as pessoas a respeito do poder de Jesus, e Marcos ia escrevendo. Aí, como era para o gentio, ele escreveu dessa maneira. Era para gentios romanos, ele escreveu só abordando o poder de Jesus, os poderes, e não os ensinamentos, mas os poderes de Jesus, que provava que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele escreveu esse evangelho a partir do companheirismo com Pedro e da vida que Pedro vivia e estava fazendo, ele ia escrevendo. Era ele que ia fazendo isso. Então, ele começou a pregar para aquelas pessoas. Agora, imagina, ali no meio tinha pessoas que eram, na verdade, gentios, mas era pessoa gentil. Gentil é aquela pessoa que não era de Israel, não era judeu. Mas ali também tinha, Roma era, foi provado que ali em Roma, naquela época, tinha, acho que 1 milhão de pessoas já. Uma vez eu vi o Hernandes Dias Lopes dizer que naquela época de Marcos, ali em Roma já tinha 1 milhão de pessoas. Diz que era gente demais em Roma. E ali tinha gente de todas as nações, todos os lugares tinha. Então ali não tinha só, ali também tinha pessoas que eram de Israel, mas eram aqueles samaritanos. Acho que vocês sabem a história dos samaritanos. Eram pessoas israelitas, mas era israelita do norte, não era do sul. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Vocês já tiveram diante do mapa do Brasil? Aonde é que fica o sul? Vocês olhando assim para o mapa do Brasil, não fica embaixo? Então, o mapa de Israel, ele é da mesma maneira. Embaixo ele fica o sul. O sul é o quê? Jerusalém, Judá, terra de Judá. Que é a terra de Judá? Só era a tribo de Judá e a de Benjamim. Ali ficava Judá, é a parte de baixo, o reino do sul. No meio ficava Samaria. E lá em cima ficava a Galileia. Quando Jesus veio, Marcos pregando, quando Jesus veio, e os outros evangelhos também provam isso, Jesus andou muito pouco em Jerusalém. Quando ele foi definitivamente para Jerusalém, ele foi atacado pelos judeus e morto. Ele pisava lá, nos outros evangelhos ele ia lá, passava pelo templo, fazia alguma coisa, mas logo ele fugia para Galileia. Por que a Galileia? Galileia, depois de Samaria, a Galileia registrada na Bíblia como uma terra que vivia em trevas. Tinha muitos judeus lá, muitos judeus não, muitos israelitas. Aqueles israelitas que foram separados das 10 tribos lá, com Jeroboão, filho de Salomão. Quando o reino foi rasgado, ficou 10 tribos ficou 2 tribos com Roboão e 10 tribos com Jeroboão. Então, eles não seguiram mais Deus, não poderiam ir para Jerusalém para adorar, e foi uma parte de Israel que foi muito idólatra, e veio a Síria depois de 722, a Síria acabou com eles, levou eles para outros países, e encheu a terra de Israel de gentios, e misturou, aí virou os samaritanos. Acho que essa história vocês sabem. Então, era eles que povoavam a Galileia. Era eles que povoavam a Galileia. E eles não eram bem quistos pelos judeus. Os judeus aqui embaixo, na parte do sul, é onde ficava Jerusalém.
Jesus pregava mais para a banda de Samaria e da Galileia. Então, Marcos estava pregando para esse tipo de pessoas e focando mais o trabalho de Jesus para a banda da Galileia. E a dificuldade ali era grande, era muito grande para o povo receber a mensagem de Jesus. Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Porque aí vem a ironia. Isso aí é a primeira parte. Eu estou mostrando aqui uma estrutura de três só. De três. Partindo o evangelho em três. Claro que eu vou repetir para vocês. Se vocês olharem as Bíblias de estudo, tem várias estruturas. Mas o Marcos aqui nós estamos dividindo em três. A partir do capítulo 8 em diante, é interessante que vem agora a prova que os discípulos que estavam também não entendiam. Marco enfatiza isso. É uma é a estrutura do meio do Evangelho de Marco, é que ele vai mostrar ali, de uma maneira que os discípulos também não tinham entendido a missão de Jesus aqui na Terra. A missão de Jesus aqui na Terra era a vinda da parte de Deus como um servo. Então, na cabeça deles, não entendia. Era para vir um rei, veio um servo? Não, então não é ele. Então não é ele. Eles não queriam entender esse tipo de coisa. E os discípulos entenderam, a gente pensa que quando aqueles homens foram escolhidos, aqueles 12, eles passaram logo a entender, né? A gente pensa, bota isso na cabeça, começa logo a entender tudo de Jesus, não entendiam nada. Eles não entendiam. Jesus mesmo às vezes dizia para eles, rapaz, muitas coisas eu preciso dizer para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Então, ali, no começo, começa logo, ali pelo capítulo 8, Jesus chega para ele, isso Marcos enfatizando, né? Essa estrutura do meio ali do livro, que nem os próprios discípulos tinham entendido, a missão verdadeira de Jesus. Aí Jesus chega para eles assim e pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí um diz, é João Batista, lembram desse versículo, desse texto? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta. Aí ele diz, sim, mas eu quero saber vocês, o que vocês dizem ser o filho do homem? Aí se levanta Pedro e diz assim, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, olha, quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus, né? Não é verdade? Só que, quando a gente chega mais lá, depois desse episódio, Jesus começa a dizer, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e lá seja hostilizado pelos sacerdotes, pelos escribas, e seja julgado, morto, e depois ressuscite. Pedro pulou bem acolá logo e disse, longe de ti isso acontecer. O que vocês viram nisso aí? Eles não tinham entendido. Eles estavam compreendendo que Jesus era o rei, mas eles estavam por trás ali esperando qualquer hora Jesus explodir como rei mesmo, para livrar Roma. Se ele tem poder de ressuscitar, se ele tem poder de andar sobre as águas, se ele tem poder de curar os enfermos, dar vista ao cego, esse homem, qualquer hora, ele vai explodir aí e Roma que saia do meio. Era essa a esperança deles. Roma que nos aguarde, que daqui a pouco nós entra e arrebenta com tudo e vai ser o povo de Deus, vai ser Israel. Aí só que lá, quando Jesus começa a dizer isso aí, ele diz, não, Senhor, não, tu não podes. Diz, não, longe de ti isso acontecer. O que é que Jesus disse para ele? Afasta-te, Satanás. Então, Pedro estava com intenção. Por que que Jesus disse aquilo? Às vezes é um ponto de interrogaçãozinha na cabeça da gente. Por que que Jesus disse arreda dele, Satanás? Ali, né, a gente não pode se entregar e dizer que ele estava incorporado, ou estava incorporado Satanás ali nele, ali. Aquilo ali, ele tinha na mentalidade dele a ideia satânica de que Cristo ia se transformar num rei guerreiro, material,
vinha montado num cavalo com a espada de fogo, queimando tudo quanto era de israelita, acabando com tudo. E essa não era a mensagem que Jesus estava trazendo. E Pedro estava dentro dele, e todos os discípulos também pensavam assim, todos eles. Mas, irmão, por que tu disse que todos eles querem mais para saber? Vocês vão aprendendo com isso aí, para vocês saberem como isso aí traz até uma lição para nós, porque às vezes a gente pensa que aqueles homens se encostaram perto de Jesus e logo se transformaram em super cristãos. A gente diz, eu vou os pés de Jesus e eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me transformar num super cristão. Aonde eu pôr minhas mãos, as pessoas vão ficar curadas. Aonde eu pôr meus pés, vai ser santificado. A igreja que eu for pregar vai explodir. Queridos, Deus não vai exaltar o homem nunca dessa maneira. Deus nunca vai exaltar o homem dessa maneira, porque nossa estrutura, ela lá no Éden, ela foi trincada, ela está danificada. Deus quer mostrar para nós a nossa fragilidade. O poder de Deus que nós temos, sabe qual é o poder de Deus? Quando ele é poder de Deus, é aquele poder que mostra que nós somos totalmente dependentes dele. Como ele diz lá em João, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que não estiver ligado em mim, não dará fruto. Ele será cortado e será separado, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, o poder que Deus dá a nós é para nós compreendermos a nossa fragilidade, a nossa dependência dele e cair nos seus pés. Essa é a mensagem que Deus quer que eu entenda. Aí eu vou ser poderoso. Se algum dia eu fazer um milagre, Deus, aliás, a expressão certa é essa, Deus fazer um milagre através de mim, vai ser porque Deus julgou com justiça, viu que aquela pessoa necessitava, viu que aquela pessoa precisava, que é de interesse de Deus curar aquela pessoa, e Deus diz, aqui está o expedito, aqui está o meu servo, ou outro qualquer, e eu vou usá-lo para poder curar aquela pessoa. Mas lá na frente, isso não quer dizer que vai acontecer da mesma maneira, porque nós não podemos carregar nenhum tipo de poder em nós para esse poder vir de nos destruir. Isso não é poder de Deus. Então, aqueles discípulos, eles se aproximavam de Jesus, como nós hoje nos aproximamos, mas muitas coisas nós precisamos entender. Muitas coisas nós precisamos entender. Lá em Deuteronômio 29 diz assim, as coisas reveladas pertencem aos homens e aos filhos dos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. E não adianta a gente querer questionar com Deus as coisas, querer buscar, compreender mais do que nos é concedido. Lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo subiu, foi arrebatado ao terceiro céu, lá Deus revelou todo o plano da salvação para ele, como deveria ser, mostrar. Paulo prega um evangelho do amor de Cristo mesmo querendo nos salvar, e ele vem e se sente aquele homem valorizado com o Espírito Santo dentro dele. Mas quando ele olha para dentro, porque o Espírito Santo, quando ele está na pessoa, a primeira luz do Espírito Santo é mostrar os meus defeitos, e não os dos outros. Tem muitas pessoas aí que dizem que está cheio do evangelho para ver o defeito dos outros. É isso que eu te digo, que tu está com problema, é isso que eu te digo, que a tua família vai assim, que tua vida está assim, que tu... É mentira, porque se for o Espírito Santo faz ele enxergar os defeitos dele e correr para os pés de Deus. Se ele perceber alguém precisando, ele leva essa pessoa ou essas pessoas a Cristo. Então, queridos, esse é um tipo de evangelho que nós devemos pregar. Os apóstolos andavam perto de Cristo, mas eles ainda não tinham entendido nada. Mas, irmão, por que eles não entenderam? Eu vou lhe explicar agora. Outra coisa interessante aqui para você, porque se você está estudando a Bíblia, você vai pregar, você vai ensinar, porque você não quer guardar ela só para você. Isso aí, você está hoje aqui, e aí eu explico que Deus que está lhe conduzindo. Essa vontade, esse desejo de compreender, de entender, já é o Espírito Santo de Deus.
não tenha dúvida. Então, como funciona isso? Deus faz assim. Deus veio salvar o mundo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se ateve a executar a obra. Ele não explicou muita coisa. Ele confundiu um bocado de gente que esperava o Rei Todo-Poderoso, e ele veio como servo, mostrando o amor de Deus, a humildade, o amor ao próximo. Eles não entendiam nem o que era isso, amor ao próximo. Se eu pudesse falar das leis romanas agora para vocês, vocês iam ficar estarrecidos. Eles só compreendiam a lei da ignorância. Então Deus veio daquele jeito, Jesus veio daquele jeito, mostrando. Mas ele não se ateve às pessoas que perguntavam, diz quem tu é, mostra, faz alguma coisa, prova para nós que tu é o Filho de Deus. Ele ficava só na dele, só executando ali a obra, até chegar ao Calvário e morrer. Quando ele executou, ele disse, Pai, está consumado. Os discípulos tudo perturbados, lembra dos discípulos no caminho de Amaús? Ah, nós pensávamos que ele era a esperança de Israel, que ele vinha para nos salvar. Os homens pegaram, mataram. Ele já é o terceiro dia, ele não ressuscitou. Aí ele encosta perto deles, eles tão obstinados pelas coisas materiais, pelos acontecimentos materiais, que Jesus diz, só homens, tardios em compreensão. Aí vai explicando para eles, a Bíblia diz que eles discorriam de Moisés, dos profetas, até eles compreenderem. Eles não compreendiam. Quem foi que fez eles compreender? Aí vem a missão do Espírito Santo. Jesus executa o plano da salvação e agora o Espírito Santo é quem faz nós entendermos. Esse mensageiro tão contrastante com a esperança do povo, o povo esperando um Deus poderoso em político, poderoso em batalha, em guerra, e vem aquele Deus lavando os pés dos homens, vem aquele Deus se permitindo ser cuspido, ser maltratado, ser morto. Isso é impossível. Se você voltar àqueles tempos, se você estudar, ver como era aquele tempo, você diz, olha, se eu tivesse lá, eu também não tinha aceitado. Eu também não tinha aceitado. Porque era difícil. O Espírito, quando veio, abriu o entendimento dos homens, que de repente, Pedro, numa pregação, 3.000 aceitaram Jesus, na segunda, 5.000. Então, por que, professor, você está dizendo isso? Queridos, para você entender e não esperar de ninguém que alguém venha fazer, um pastor, um pregador, um professor, que eles venham fazer alguma coisa para tu entender, para tu ser um bom cristão, para tu ser Porque a missão da salvação é de Jesus e da santificação é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Às vezes as pessoas esperam, vocês já viram aquelas coisas? Eu preciso falar isso aqui para vocês, em poucas palavras aqui. As pessoas, às vezes, elas ficam pensando, minha igreja é a verdadeira, a igreja de fulano e tal está perdida. Muitas igrejas dizem isso, instituições, porque o povo tem uma mentalidade, no capítulo 9 de Marcos, essa mesma estrutura do meio que eu estou falando, tem outra coisa. Acompanhe meu raciocínio aqui. Eu, quando estiver perto aí, eu não sei. Fala aí a horário. Então, no capítulo 9 de Marcos, outra estrutura, a gente vê uma coisa impressionante no livro de Marcos. Ali tem a transfiguração. Ali, Jesus leva Pedro, João, Tiago para o monte. Aí aparece lá quem? Elias e Moisés. E Deus, o Todo-Poderoso, falando. Jesus aqui é transfigurado, cheio de luz. Queridos,
Dá para vocês imaginar uma cena que nunca antes e nem depois o mundo viu? Aqueles homens ali, aqueles 3 homens ali perto da cena mais brilhante que o mundo já viu até hoje. Deus, Elias, Moisés, o Espírito Santo, Jesus e aqueles homens ali. Quando aquela cena que veio Moisés representando ali os, os, os ressuscitados, Elias os arrebatados, e eles fazendo os planos ali para que Jesus, a partir dali, ele ia para Jerusalém para ser morto, que vem a terceira estrutura. Ele vai para Jerusalém, de lá ele não volta mais para Galiléia, ele morre lá mesmo. Ao menos não mata ele. Então, olha que cena maravilhosa. Quem está ali? Pedro, Tiago e João. Quando a cena chega ao seu final, olha o que sai da mente daqueles homens. Olha o que sai da mente daqueles homens. Para você saber que eles não entendiam quem era Jesus. Senhor, é bom que eu faça aqui uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés. O que você vê nisso aí? Hein? Faccionado, entendeu? Separado. O que está acontecendo hoje? Essa multidão de igreja aí, tudo separando o evangelho. Esse aqui é meu, esse que está salvo, botando marcos, dimensões aí no reino de Deus, e diz, ó, aqui, ou entra pela essa doutrina, ou não é salvo. Quando você começa a ler o evangelho pregado pelos 4 evangelistas, que no começo eu disse, né, não temos 4 evangelhos, temos 4 evangelistas, pregando o mesmo evangelho de modos diferentes, para culturas diferentes, para povos diferentes. Então, quando você entra ali no livro de Gálatas, no Colossenses, naquele livro maravilhoso que é o livro de Hebreus, leiam o livro de Hebreus, lá diz que Jesus é tudo para nós. Aqueles que esperavam ser salvo pela obediência da lei, pelos costumes da lei, ele vem, o escritor de Hebreus vem e diz, olha, escute isso aqui que eu vou lhe dizer. Há o mesmo Deus, ele falando, o mesmo Deus que levou aquele povo através de Moisés pelo deserto para uma Canaã terrestre, com guia terrestre, com o caminho terrestre, com a Canaã terrestre, ele não poupou aqueles que lhe desobedeceram, ficaram tudo morto no deserto. Quanto mais nós, se negligenciarmos essa Canaã celestial pregada pelo sumo sacerdote, filho de Deus, ele exalta Jesus de uma maneira que você aprende que o evangelho de Deus é grande. As igrejas não comportam o evangelho de Deus, as instituições não comportam o evangelho, Jesus disse, olha, eu tenho muitas ovelhas por outros apriscos. As igrejas são erradas? Não é errada, mas você tem que ter uma mentalidade que onde estão pregando Cristo, você tem que respeitar, você tem que se encostar, você tem que adorar a Deus junto com seus irmãos, porque eles são cristãos. Se um come isso, diz Paulo, se o outro não come aquilo, se outro guarda um dia, se outro não guarda, é Cristo Jesus que é o nosso Senhor. Por que eu digo tudo isso aqui? Para confirmar o que eu lhe disse antes. É Jesus que salva, e se Jesus lhe salvar, se faltar alguma coisa em você, não vai ser pastor, não vai ser igreja, não vai ser ninguém que vai lhe transformar. Quem é que vai lhe transformar? Quem ficou aqui para transformar? Quem está aqui? Espírito Santo de Deus. Falta alguma coisa no expedito? Claro que falta. Até eu der o último suspiro, o Espírito Santo está trabalhando em mim. Todo dia me mostra uma coisa diferente, basta eu buscá-lo, basta eu adorá-lo. Então, não vamos ter aquela mentalidade de estar perto de Cristo e dizer que ele está só num lugar, ó, que ele está aqui, a mensagem dele está aqui, não está em outro lugar. O Evangelho é grande, uma dimensão tão grande que ele chega em todos os lugares da face da terra e chega na mente de todos os homens. Mas eu volto aqui para o meu tema. Eles não compreenderam. Quando Cristo foi para Jerusalém, agora é a outra estrutura, né, que eu falei em 3,
Aí, na última semana, ele vai para Jerusalém. Queridos, quando ele vai para Jerusalém, lá é onde os homens matam ele. Por que que no começo ele não ficou em Jerusalém? Porque ele tinha que cumprir o seu ministério. Se ele fica em Jerusalém, os judeus tinham matado ele. E quem eram os judeus? Era a igreja daquela época. Era a igreja daquela época, o templo daquela época, os homens que tinham os oráculos de Deus, que tinham a Bíblia na mão, era eles que não compreenderam quem era Jesus. Por quê? Porque estudavam, mas via com uma sabe o que é isso? Um pré-conhecimento que a Bíblia, que estava escrito, era do jeito que eles entendiam, porque era um pré-conhecimento de que Deus ia fazer a vontade deles aqui na terra. Eles não foram humildes para cair nos pés de Deus e dizer, ó Deus, venha da maneira como tu queres, com os teus desígnios, com os teus propósitos, e nós aceitamos. Não, eles aceitavam, mas se rezassem a cartilha deles, como Jesus deveria vir. Então, era esse a igreja daquela época. Era uma igreja que se sentia poderosa porque tinha os oráculos de Deus na mão. E foi os homens que, quando Deus chegou, eles não reconheceram como Deus. Vim para os meus, e os meus não me reconheceram. Por quê? Porque os homens, mentalidade humana é toda na matéria, toda na matéria. Vocês que são de igreja, vocês que seguem o evangelho, vocês que aceitaram Jesus, não foque nas coisas materiais, não se preocupe com coisas materiais. Se tem algum ideal na vida de vocês, antes de vocês se preocuparem, levam para os pés de Deus. Eu acho bonito um Salmo 127, ele diz assim, de que vale a pena o homem se acordar pela madrugada e dormir tarde da noite, granjear o seu pão com sacrifício, Deus, para os seus santos, para aquele que obedece, ele dá enquanto dorme. Então, queridos, é jogar nos pés de Deus, jogar em apóstolo São Pedro, que foi esse inspirador do Evangelho de São Marcos, para Marcos escrever, ele disse, olha, jogai todas as vossas ansiedades nos pés dele. Confie em Deus, confiar em Deus o cristianismo é esse. Ou você confia, ou você não é cristão. Lá em Hebreus também, capítulo 12, versículo 7, diz, olha, todas as adversidades, todas as coisas que acontecem, as experiências do dia a dia, mesmo que elas sejam adversas, elas são didáticas, são para ensino. A minha esposa aqui em casa disse que eu tenho essa palavra na boca todo dia. Quando um vizinho, ou um parente, ou uma pessoa da família aqui, daqui de dentro de casa, qualquer notícia ruim, aconteceu isso com o fulano e tal, eu digo, isso é didático. Isso é didático. É para aprender. Se nós somos filhos de Deus, é para nós aprendermos. Então, vamos aprender a estudar a Bíblia com a luz do Espírito Santo, para a gente aprender a receber Jesus e não crucificá-lo novamente, como diz o escritor de Hebreus. Tem que ter o coração entregue para Deus nos dirigir. E a gente não tem nenhum tipo de pré-conhecimento antes. Então, essa foi a última estrutura, ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele começa a lidar com os judeus, mas ali foi a classe que mais hostilizou ele. Cuspiram no rosto dele, julgaram ele, prenderam ele, e levaram, crucificaram. Diogo, na hora que estiver chegando perto aí, meu irmão, tu diz, viu? Eu estou aqui, levado aqui perto. Então, nós temos outro ensinamento aqui. Está É perto uma aí? benção, viu? Dá até pena de parar. Está perto aí? Tem ainda, viu? Tem, né? Então é o seguinte, nós vamos aqui comentar uma coisa boa também, que quando Pedro falou aquilo, que, Senhor, tu não vai fazer isso, ele disse, afaste de mim. Então, Jesus começou a dizer que ia para Jerusalém para ser entregue na mão dos principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, e ser crucificado e ressuscitado. Então, os próprios discípulos, como eu falei ainda agora, eles não aceitavam. Queridos, esse tipo de mensagem Deus quer
Deus quer tirar o povo daquela ganância do ter. Isso aqui acho que dá para finalizar esse pequeno ensinamento aqui. Está no livro de Marcos. Ele quer tirar a nossa ganância do ter, porque às vezes a gente é crente, vai para a igreja, lê a Bíblia, ora, mas o foco maior está nos nossos afazeres, nas nossas ganâncias, quero isso, quero aquilo, e ali a gente vai se pelejando naquele dia a dia e vai esquecendo de entregar tudo nas mãos de Deus. Então, um certo tipo de ganância. Aí Jesus diz assim, olha, o que ganha, eu queria até ler aqui um pouquinho para você, me permite aí, eu leio isso aqui. Ele diz assim, ó, Marcos, capítulo 8, dá só um tempinho aí. Marcos, capítulo 8, ele diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso aqui é o que Deus quer fazer conosco, tirar nós da ganância do ser para levar nós para a bênção, ganância do ter, para levar nós para as bênçãos do ser. Ele quer que nós sejamos filhos de Deus, sejamos amorosos, sejamos crentes, sejamos fiéis, porque aquilo que eu sou, ninguém me rouba, está dentro de mim. Mas aquilo que eu tenho, hoje à noite, amanhã, ninguém garante. Porque o ter, ele pode ser tomado, mas o ser não. Jesus disse, olha, eu vim tirar a mentalidade de vocês das coisas materiais, que era todo aquele contexto da Bíblia lá daquele povo, era isso. Não receberam ele por isso. Porque queriam visualizar só o ter. E ele quer que nós sejamos espirituais, sejamos desprendidos desse mundo material, das ganâncias das coisas materiais, para uma santa ganância, vamos dizer assim, uma santa ganância espiritual. Queridos, a felicidade, ela está dentro de nós, dentro do espírito. Se a gente buscar Jesus, a gente tem a paz. Ele disse, deixo a minha paz eu vos dou. Não é como a paz do mundo. Quando Deus chega na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele dá, a pessoa diz, Senhor, eu estou doente, estou para morrer, eu vou morrer. Aí Jesus chega perto dele, o que ele dá? Paz. Mas eu quero saúde. Ele dá paz. Porque ele dando a paz na mente da pessoa, a pessoa tem raciocínios maravilhosos para poder arranjar o remédio para curar aquela doença. A paz começa logo a tomar conta da gente, a gente acredita que daqui a pouco está bom e vai estar mesmo. Se a pessoa está atribulada com contas, com dívida, com comércio, com qualquer tipo de coisa, com adversidade qualquer, a pessoa, na hora que Deus bota a paz no coração, a pessoa começa a organizar, a mente da gente começa a organizar as coisas de uma maneira maravilhosa, porque o atribulado, o ganancioso, o atribulado, a mente dele fica atrapalhada, ele não tem condições dele organizar a vida dele. Então, a paz que vem de Cristo, ela é essa, é que ele deu a paz, ele dando a paz para a gente não vive uma dimensão que é estranha para muitos. É estranha para muitos. As pessoas acham que ser feliz é só quando tem as coisas, não é. Às vezes a pessoa está sem nada e está feliz, uma felicidade tremenda. Então, é isso que Deus traz para nós, para que Jesus traz para nós, é esse tipo de mensagem. E cuidado, aqui para encerrar, se eu tiver alguns minutos, eu vou dizer para você, cuidado, porque a igreja primitiva, quando Jesus subiu, ela era uma igreja que muitos intérpretes, que é até difícil da gente discordar, muitos intérpretes dizem que ela é a igreja do cavalo branco, que simboliza pureza. A igreja primitiva, ela era pura. Passou uns tempos, ela começou a cair. No ano
476, quando Roma foi destruído, a igreja, o Império Romano foi destruído, o Império, a igreja suportou muita coisa naquela época e ficou proeminente ali. Então, a igreja começaram a entrar aquelas pessoas maldosas do Império, entrou dentro da igreja, e a igreja virou aquela igreja católica romana, aquela igreja perversa do tempo da Idade Média, fez muitas coisas boas. Se você for estudar, ela fez muitas coisas boas. Mas ela perdeu aquele brilho até chegar a reforma, a Idade Média é do tempo de 400 e pouco, até a 1400, por aí, é o tempo da idade, que o pessoal chama a Idade das Trevas. Ali, os papas enricaram, os templos começaram a ser templos suntuosos, bonitos. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, disse que o Papa chegou para Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, aí disse, olha que ninguém podia contestar o Papa. Aí o São Tomás de Aquino disse, o Papa disse, está vendo aí, Tomás? A igreja não pode mais falar como Pedro falou, não tenho prata nem ouro, porque olha quanto dinheiro nós temos. Aí o São Tomás de Aquino olhou para ele e disse, você me perdoe, eminência, mas você também não pode dizer para o coxo, levanta-te e anda. Você percebeu? A igreja que era pura, já 400 anos depois, já estava toda visando as coisas materiais e as riquezas, os templos suntuosos, as coisas. Aí vem a reforma, a igreja surge com santidade de novo, com coisas boas, muitas revelações, revelações que eu falo não nessas visões por aí, revelações das escrituras. Aí começa o evangelho a fazer um grande movimento, era muita gente santa, muitos pregadores poderosos. Aí passa-se uns tempos, aonde é que nós estamos? Os mesmos historiadores dizem que a igreja do cavalo branco, a igreja primitiva do cavalo branco, simbolizando pureza, é a igreja de Laodiceia, é a nossa. Que Jesus falou para ela, tu diz que é rica, abastada, que não precisa de nada. Olha onde é que nós chegamos. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa igreja hoje? Será que as pessoas estão preocupadas, os pastores, as instituições, em fazer templos suntuosos, coisas grandes, onde muitas pessoas ao seu lado, na sua rua, no meio dos seus fiéis, passando fome. E eles procurando dinheiro, 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 riqueza, riqueza, riqueza. O que é que você quer dizer com isso, professor? A história se repetindo, querido, é um ciclo. É cíclica a história. Vem a santidade, cuidado. Cuidado para que daqui um dia você não pegue essa santidade e comece a ganância e daqui um dia você esteja totalmente atolado no mundo de novo. Do mundo que eu digo não é fora da igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja e a mente mundana que só, esperando só coisa daqui da terra. Então vamos zelar por isso. Jesus disse, procura saber onde tu pecou. Te arrepende, volta ao teu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Por Jesus. Receber essa mensagem que Marcos prega. Que Deus é um Deus humilde, é um Deus que se abdicou de todos os seus poderes e se fez servo. Para quê? Para mostrar para nós que as verdadeiras riquezas são mostradas pela humildade, pelo amor, pela misericórdia. Então, nós devemos receber essa mensagem de Deus e ter muito cuidado com ela. Pedir muito poder ao Espírito Santo para nós entendermos ela e suportarmos enquanto vida tivermos aqui na Terra. Porque os exemplos bíblicos mostram que nós podemos mudar da noite para o dia. Nossa igreja de hoje é representada pela igreja de Laodiceia. E Jesus diz para ela o quê? Aconselho-te que de mim compre ouros para que te enriqueça, vestes branca para cobrir a tua vergonhosa nudez, o lírio para tu enxergar, para tu entender o que está escrito. Eu tenho até um livro aqui dentro, eu acho muito bonito esse livro. Ele explica como interpretar a Bíblia. Entendes o que lê? É isso que o Espírito está perguntando hoje para nós. Tu entendes o que tu lê?
Tu entende qual é a mensagem de Jesus, a mensagem de Marco, a mensagem do servo, Deus se fazendo servo, lavando os pés dos discípulos e dizendo, olha, Pedro ainda se levanta, não, tu não pode fazer isso, tu é rei. E ele disse, se eu não fizer, tu não faz parte, porque eu sou humilde. Então, queridos, essa é a mensagem de Marcos, do livro de Marcos. Eu acho que eu mostrei a estrutura todinha do começo, o seu contexto, a mensagem que Deus quer, essa daí. A melhor mensagem que a gente tem é essa daí. É a mensagem de receber um Deus Todo-Poderoso. É difícil, né? É difícil. Um Deus Todo-Poderoso que manda no universo, que fez o universo vir e lavar os meus pés. Que é isso, né? Ser tão humilde desse jeito para aceitar. Não tem pecado, queridos. Pecado não é o nosso problema. Onde eu prego, às vezes eu digo, pecado, não se preocupa com pecado. Se preocupa é estar nos pés de Jesus. Porque se estiver nos pés de Jesus, quem é pecado? O que é pecado? Não tem pecado nenhum. O Espírito de Deus nos levará a um poder tremendo de rejeição contra ele, né, contra o pecado. Então, o livro de Marcos é isso aí. Eu torço para que cada um de vocês continue com esse amor, com essa dedicação, que procure não os diplomas, mas procure a essência da palavra. Amém, meus queridos? Deus abençoe todos vocês aí. Amém, rapaz. Que bênção. Rapaz, que aula, né? Glória a Deus. Aprendemos muito. Glória a Deus. Está aqui só aprendendo, só degustando. Deus é muito bom. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus pela vida do nosso evangelista, né? Bacharel em teologia, homem de Deus, né? Atentar esses conselhos aí que ele deu, né? Estudar. Só de você estar estudando já é um referencial de busca do qual você está tendo, né, para ser. Isso que é o que Deus quer de cada um de nós. Muito bem. A pastora Dila, né, a nossa presidente da MES, está conosco também nesta noite. E ela também quer, eu quero que ela fale alguma coisa, dê também e dê para nós as considerações, né? Com certeza, se a pastora Dila está aí, com certeza o pastor Guilherme também está presente. Pastora Dila, a paz do Senhor. Senhor, pastor Diogo, a todos os alunos desse curso, né? Também o professor que deu esse curso hoje, Deus abençoe. Meu pastor, quantos alunos tem hoje aqui no curso? Tem 16. 16 alunos. Tá, tem